Como Deus é bom. Está preparado para Deus te chacoalhar nessa manhã? Está preparado ou não? Amém, amém. Abra lá comigo. Em Atos 20, 22. Nós vamos falar um pouquinho hoje, queridos, sobre estar conectado ao propósito. Aleluia, aleluia. Quantos sabem aqui que você nasceu com um propósito? Amém? O Senhor não deixou você nascer e depois eu vou pôr ele para fazer tal coisa. Não, você já foi pensado, imaginado por Deus com algo específico para você fazer aqui nessa terra, amém? Mas temos algumas coisas que nós precisamos alinhar para que o propósito se cumpra na nossa vida. Então, por isso, conectado ao propósito, porque você tem que entender que a sua vida tem que estar conectada a ele. Tudo o que você faz tem que estar conectado ao seu propósito. Se não tiver, você está perdendo tempo. Aleluia. Se você não estiver conectado ao seu propósito, você está perdendo tempo. E provavelmente você deve estar insatisfeito com algo. Talvez você não está se sentindo suficiente, suprido, você acha que está faltando alguma coisa. Geralmente esse sentimento vem quando você está distraído e desconectado do seu propósito. Aleluia. Vamos lá ler? Está escrito assim: e agora, eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade e em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Queridos, essa palavra ligado, no original significa preso, atado, conectado. Conectado ao propósito. Estar ligado verdadeiramente ao propósito que o Senhor deu para você. E o interessante, conectado ao Espírito. Paulo aqui diz assim: eu não sei o que vai acontecer comigo, eu só sei aquilo que o Espírito vai me revelando. Sabe, queridos, Deus ele não vai te revelar todas as coisas que vão acontecer. Quando Deus te dá uma direção, você precisa dar um passo na direção. Quando Deus dá uma nota, né, a gente chama de nota, que é um testemunho interior, que você tem que fazer algo, dê um passo e faça algo. Paulo acabou de falar, eu só sei aquilo que ele vai me revelando, de cidade em cidade. Ou seja, a revelação ela era progressiva, assim como a Bíblia é. Aleluia. Deus nos revela quem Ele é de forma progressivamente. Aleluia. Deus não vai te inundar do nada. Né? Você aceita o Senhor. Você aceita Ele com o seu coração, você entende que você precisa dEle, e a partir disso você vai dando uns passos em direção a Ele, e Ele vai se revelando dia após dia. Aleluia. Da mesma forma é com o nosso propósito. Muitas vezes você talvez nem saiba qual é, com convicção dentro de você, alguns talvez já saibam, mas não tem problema, o importante é você entender que você estando conectado ao lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, a revelação vai chegar. O Senhor vai testificar dentro de você, para que você está aqui. Aleluia. Fala assim, eu não vim a passeio. Aleluia. Você não está aqui passeando. Você está aqui com um propósito, com algo definido para ser feito. Aleluia. Amém? E o interessante é que você vai ligado no Espírito para cumprir o seu propósito. Ou seja, sem o Espírito Santo, meu filho, não vai rolar. Não tem como. Para estar conectado ao Espírito, você tem que ter uma vida andando pelo Espírito. Era o que Paulo fazia. E isso era tão intenso na vida de Paulo, queridos, que nós sabemos que a história dele era uma pessoa terrível antes, queridos. Ele era um assassino. Ele tocou o terror, literalmente. Mas quando ele recebeu o Senhor, quando ele entendeu quem era o Senhor, a revelação do próprio Jesus para ele, a vida dele se transformou completamente. O que quer dizer? Que mesmo que você estava seguindo por um caminho que talvez não fosse o correto, quando você recebe a revelação do Senhor, a transformação real da palavra dentro de você vai fazer você mudar de rota. Você não vai ficar no mesmo lugar. E isso vai gerar incômodo. Você já viu o passarinho, como que ele faz para fazer os filhotinhos, os
andar, nada andar não, fala voar. O que ele faz? Joga para fora do ninho. Aleluia, que coisa maluca, né? Mas é assim mesmo. E da mesma forma, Deus vai nos chacoalhar para que a gente entenda que tem coisas que a gente vai precisar tirar, coisas que a gente vai precisar alinhar, para que as coisas consigam acontecer, para que as coisas fluam do jeito certo. Muitas vezes não estamos fazendo o que deveria ser feito, porque nós estamos com coisas na nossa vida que está travando da gente poder avançar. Aleluia. Estar conectado, ligado ao propósito, é não saber o que vai acontecer. Aleluia. Essa é a parte mais tensa, né? Como assim? Muitas pessoas só se movem quando elas sabem o que vai acontecer. Sabe, querido, nós aprendemos que nós vivemos por onde? Por fé. A palavra diz, né, que nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. E tem uma outra versão que fala que o justo viverá pela sua fé. É a fé que vai fazer você dar os passos sem você ver nada. Não estou vendo, mas veio a direção, estou indo. Era assim que Paulo fazia, era assim que todos os grandes nomes da Bíblia faziam. Deus dava a direção e eles obedeciam imediatamente. E por a gente ter muitos escapes hoje, a gente não está escutando as direções. E isso muito me preocupa. E não que não é só com vocês, comigo também, queridos. Quantas vezes Deus teve que usar 10 pessoas para falar a mesma coisa para mim? Quem já passou por isso? E eu lembro, eu falei assim, mas Deus, você não muda? Só vai falar isso? Ei, enquanto você não der a direção, não seguir a direção que Ele falou, para que Ele vai te falar outra coisa? Siga a direção, queridos. Siga a direção que o próximo passo vai vindo. Funciona assim, você põe um pé, o Espírito junto com você, aí vem a próxima revelação. Você põe o outro pé. É uma construção, literalmente. Imagina que a gente está subindo uma escada. E você vai dando um passo de cada vez. Ligado pela fé, queridos. Por que a fé é tão importante? Porque é muito fácil você vibrar depois que algo aconteceu. Na verdade, isso não é fé, isso é óbvio, né? Tipo assim, alguém estava doente e ficou curado. Uhul! Isso é óbvio, já aconteceu. Agora, quando a pessoa está enferma, morrendo, e você se alegrando, eu creio na cura, manifestação, a alegria do Senhor fluindo de você. A circunstância está uma bagunça. Está faltando, está com falta, não sei, mas você, aleluia, eu sou próspero, aleluia, provisão chegando. Isso é fé, querido. Isso é a fé real. E não é algo falsificado, porque você pode até enganar, né? A gente pode tentar enganar os outros. Mas Deus não tem como, porque Ele te conhece exatamente como você é, por dentro. Aleluia. Estar ligado ao propósito é você não ter a sua vida como preciosa. Resumindo, você conhece uma síndrome do umbigo irritado? Umbigo, né? E a pessoa só fica aqui, né? O mundo está assim, né? Girando. O mundo gira à minha volta. Queridos, não funciona assim. Dentro do propósito, você seguir o propósito que o Senhor tem para você, a sua vida não é preciosa. Porque o seu propósito é que você atinja as outras pessoas. Aleluia. Quanto Paulo teve que abrir mão, queridos? Quantas renúncias? Quantos desconfortos? É desconfortável. Obedecer ao Senhor não é algo fácil. Tipo, não é que delícia. Quando é sua vontade, é algo que você gosta, você até obedece, né? Tipo assim. Agora, quando é algo difícil, algo que talvez você não queira fazer, mas você tem que obedecer, exige força, exige um esforço da sua parte, exige a fé, acreditando que Ele sabe muito mais que você. A palavra diz que Ele tem pensamentos infinitamente melhores do que o nosso. Nada do que você possa pensar hoje supera o que Deus pensa sobre você. Aleluia. Nada do que você possa imaginar, planejar, pode superar aquilo que Deus quer abrundar sobre a sua vida. Aleluia. Renúncias. E ao longo da caminhada, além das renúncias, além das dificuldades, a gente tem que cumprir como? Com alegria. Aleluia. A nossa força vai vir da alegria, queridos. A gente cantou aqui, né? A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha cura. A alegria do Senhor é a minha provisão. Com alegria. Aleluia, aleluia. Eu acho interessante. Sobre Eliseu e Elias. Eliseu, ele recebeu
o manto de Elias, ele recebeu porção dobrada de Elias. Muitas pessoas, né, falam, uau, ele recebeu porção dobrada. Realmente recebeu. Ele operou 2 vezes mais, né, o dobro daquilo que Elias operou enquanto estava vivo. O profeta Elias, amém? E é interessante que muitas pessoas só querem receber a parte da porção dobrada. Aleluia. Mas tem uma coisa antes para acontecer. Quando Eliseu foi ligado a Elias, porque foi Deus que conectou Eliseu a Elias. Aleluia. Elias era sozinho, Elias vivia no deserto, isolado. Profeta maluco, né? Tudo isolado lá. E Deus conectou ele a Elias. Interessante que Elias não era uma pessoa muito fácil. Se você ler lá na Bíblia, ele era uma pessoa bem assim, direta, talvez, grosso. Eu falaria grosso, porque quando Eliseu aceitou o chamado, né, e falou, não, eu vou com Elias, Elias falou assim, vamos logo, não, mas deixa eu me despedir do seu pai. Ele falou, não, que despedir o quê? Bora, temos pressa, tem coisa para fazer. Ele não estava nem aí. E Eliseu serviu a Elias por 20 anos. 20 anos. E não só servidão por servir, mas servidão do coração, porque a intenção do coração conta muito. É o que mais conta. Serviu fielmente por 20 anos, grudado, colado em Elias. E durante toda a história, depois você pode ler lá, que está em 2 Reis, tem uma passagem que fala que Elias diz para Eliseu, fala assim, ó, fique aqui que eu vou para Jericó. Então, o mestre falou para o seu discípulo, ó, fica aqui que eu estou indo para outro lugar. Porém, Eliseu tinha uma nota dentro dele que estava chegando, algo ia acontecer, talvez ele não sabia o que era, e Eliseu simplesmente ignorou isso e falou, não, eu vou junto, onde você for eu vou, por quê? Eliseu estava completamente conectado com o propósito de Deus para ele, e conectado com o propósito que havia em Elias. Aleluia. Completamente conectado. E isso aconteceu 4 vezes, ele foi falando, não, fique aqui, não, eu vou, e ele ia junto, colado. E os profetas foram anunciando, ó, eis que está chegando o tempo que Elias será recolhido. E Eliseu sabia disso, ele falou, não, eu vou ficar colado, porque eu quero algo. Eu quero receber algo dele. Mas entenda que para receber, você precisa primeiro ser fiel e servir. Aleluia. A servidão e a fidelidade vai vir antes. Que é um tipo de semeadura. Aleluia. Amém? E foi assim que quando Elias, né, foi arrebatado, e aí caiu o manto sobre Eliseu e ele recebeu porção dobrada. Ei, porção dobrada vem por fidelidade, porção dobrada vem por servidão, porção dobrada vem pelo coração alinhado, coração conectado. Sabe, o mais interessante do que você ter uma visão de Deus é você servir a uma visão. Nós aqui servimos a uma visão. A visão, temos uma visão aqui do pastor. Essa visão é passada para a liderança. E também, acima do pastor, existe uma outra visão, que nós estamos conectados a um ministério muito maior, que é o Verbo da Vida. Você se alegra com isso, queridos? Nós temos um ministério conectado a milhares de nações. Isso é poderoso, é muito maior. Você tem que entender que o seu chamado, o seu propósito é muito maior que você. Diz assim, é muito maior que eu. E também diz assim, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com ele. Aleluia. Amém, amém? E o mais interessante... Peraí, deixa eu achar a palavra que eu vou abrir. Eu quero que vocês abram lá comigo. Em 2 Tessalonicenses 2,15. Não é homem que vai te ligar ou te conectar a um lugar, é Deus. Deus que te conecta. Mas Ele vai usar pessoas para te levantar, vai usar pessoas para te conectar com outras pessoas. O poder da conexão, queridos. Por isso que é conectado ao propósito, porque essa conexão vai além daquilo que Deus te chamou para fazer. Essa conexão está envolvida com pessoas também. Amém? Não existe ministério isolado. Vou ficar sozinho, Deus vai falar comigo sozinho na minha casa. Isso pode acontecer, queridos. Estou falando aqui relacionado ao chamado, ao propósito. Não tem como você não ter alguém junto com você. Porque o ferro com ferro se afia, amém? Então você precisa de alguém junto te alinhando. Porque afinal, se você estivesse
muito top, né? Deus já tinha arrebatado, né? Tudo nós aqui. Então, a gente precisa ir em constante crescimento. A palavra diz que nós temos que crescer. A meta é chegar à estatura perfeita de Cristo. Aleluia. O nosso alvo é Cristo. O nosso crivo, né? O nosso teto é Jesus Cristo. Aleluia. Tem que nivelar para cima. Amém? Lá em 2 Tessalonicenses 2,15 fala assim: então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Aleluia! Essa palavra tradições, queridos, no original significa preceitos falados, princípios. Não se cumpre propósito com quebra de princípio. Impossível. Porque Deus não vai contra a sua palavra. Ele estabeleceu os fundamentos, ele estabeleceu os princípios. Aleluia! E assim Jesus o fez, e assim os apóstolos fez. E o que ele está orientando aqui? Olha, os princípios têm que estar alicerçados dentro de você. Aleluia. As tradições, os princípios, não afaste-se disso. Princípio é princípio. Aleluia. E depois ele fala para a gente ficar firme e reter o que é ensinado. Ficar firme por quê? Eis que vai vir tempestade. Não é se virá, é quando virá. Vai ser traído. A revelação. Vai ser, queridos, não é se, é quando. A palavra diz, quando passares pelo fogo. Quando as águas se submergir. Mas a palavra também diz, se passar pelo fogo não vai te queimar. Se passar pela água não vai se afogar. Aleluia. Quando estamos firmes, conectados, com os princípios estabelecidos, pode vir o que for, queridos, você continua lá, firme e inabalável, estruturado, sobre a palavra. A palavra é a estrutura que vai nos manter de pé. Aleluia. Amém? Essa palavra conforte, né, de conforto, no grego significa fixar e tornar firme. Então, essa consolação tem a ver com ficar firme também. Você ser consolado pelos irmãos, ser consolado pelo Espírito. Aleluia. Isso te mantém estabelecido e estruturado. Aleluia. Amém, amém? Vocês estão comigo? E sabe, eu me alegro porque o Senhor te conectou a uma boa palavra. O Senhor te conectou a um bom lugar. Aleluia, que é aqui. Se você está aqui, porque houve essa conexão, algo te chamou para cá, algo despertou algo em você, no seu coração, você se sentiu bem, não sei. Algo te falou, nossa, aqui é diferente. E realmente, uma coisa que nós prezamos muito nesse lugar é a palavra, queridos. Porque é a estrutura que vai transformar a sua vida, é a palavra. E temos a unção também, aleluia. A gente adora o manto também, amém? Abra lá comigo. Em volta, né? 2 Tessalonicenses 3. Aleluia. Como que Deus nos conecta, né, a um lugar, como Ele nos conecta, né, com o que Ele precisa, nos conectando a pessoas, a homens de Deus, a uma igreja local. Amém? Está escrito assim: mandando-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição de que nos recebeu. De novo, a palavra tradição é o mesmo significado, fundamentos, princípios, amém? E o que ele está falando sobre essa palavra desordenadamente? No grego significa, é uma coisa bem grande, significa assim, são os soldados que estão fora do lugar. Quem já viu uma marcha aqui, alguma vez? Do exército, de alguma coisa assim? Eles já viram como eles marcham tudo perfeitinho, alinhadinho, o mesmo pé, a mesma batida. É perfeito o negócio, né? O que ele está querendo dizer? Você concorda comigo que está todo mundo andando no mesmo ritmo e tiver alguém fora, você vai ver que tem alguém fora? Amém? Vai ver, não vai? Dessa mesma forma, se você vê algum irmão, pode ser aqui dentro da igreja, não sei, fora, que está andando fora do princípio,
fora daquilo que foi estabelecido pelo Senhor, o que você tem que fazer? Se afastar dessa pessoa. Meu Deus, mas cadê o amor? Aleluia, a palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Querido, não arrisque o seu propósito, porque alguém decidiu andar no que ele queria. Aleluia. Não arrisque aquilo que Deus chamou você para fazer, porque uma pessoa talvez recebeu uma direção errônea. Isso acontece? Existe essa palavra? Errônea? Existe, amém. Porque recebeu uma direção e talvez nem foi o Espírito, porque a palavra diz que no mundo há muitas vozes. E às vezes ela ouviu a voz errada, queridos. Podemos cometer erros. Por isso esse cuidado. E qual é o crivo que vai separar todas as coisas? Vai ser a palavra. Você tem que filtrar pela palavra e por isso você precisa conhecer dela. Exatamente o que está nela. Se afastar, queridos, e vou te dizer, vai doer. Porque você, geralmente, como está próximo a uma pessoa, você ama ela. É ou não é? E quando você vê ela se desviando do caminho, você pode até tentar ajudá-la, mas se ela não quiser, queridos, não tem o que fazer. Nem Deus pode fazer nada com ela. Porque ela tem que querer. E aí você tem que se afastar. E isso machuca, porque você ama a vida daquela pessoa. Mas está tudo bem, você vai continuar amando, você vai continuar orando pela vida dela, mas você não vai andar mais junto. Não dá, queridos. Chegou um tempo onde não dá mais para brincar. Chegou um tempo onde não dá mais para arriscar. E muitas vezes, o apartar-se também vai ser de coisas até lícitas, viu? Coisas que são lícitas. Que não é pecado. Mas que não te trazem nada a acrescentar, não vai te fazer bem. Você vai também ter que se afastar dessas coisas. A palavra também diz, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Amém? E é tão importante isso, porque uma pessoa desconectada, ela desconecta você. Uma pessoa que não está ligada ao propósito dela, ou ela se perdeu no meio do caminho, ela começa a te influenciar, porque você está andando junto. Não existe 0 a 0. Tipo, ninguém, só você influencia a pessoa. Ela também vai te influenciar. Queridos, assim como a fé vem pelo ouvir, a incredulidade veio do mesmo jeito. E o como isso esses dias está latente. A pregação da Ellen aqui no domingo passado, ela falou sobre isso, né? O quanto ela olhou os preços das coisas, tudo subiu e realmente, gente, disparou os preços. A gente sabe que a inflação está crescendo. Mas mesmo a fé, ela não ignora a realidade. A fé não é burra. A gente está vendo o que está acontecendo, mas a fé anda sobre isso. Porque ela é sobrenatural. Então, você vai andar sobre as circunstâncias. Está tudo bem, está caro, mas eu sou provida. Porque o meu Pai é dono de tudo. Aleluia! O meu Pai provê todas as coisas. O meu Pai cuida dos passarinhos. Quanto mais de mim. Entende? E as pessoas estão falando demais isso. E o como a gente tem que neutralizar a nossa mente para esse tipo de informação. Eu estou dando um exemplo, queridos. Mas o que as pessoas falam? Tá caro. Eu escuto isso todo dia. Ah, você está caro. Subiu, dobrou, sei lá, o preço. Não importa, pode dobrar 10 vezes mais, eu vou continuar sendo suprida. Então, isso é uma declaração que tem que sair da sua boca. Aleluia. A pessoa vai olhar para você, talvez você compartilhou, eu já ouvi isso. Coisas direções que Deus me deu, notas. Falei, olha, eu preciso fazer tal coisa. Pessoas perto falou, você é louca. Não vai dar certo. Ei, se afasta dessas pessoas, querido. Se afasta dessas pessoas. Várias vezes eu cheguei a questionar, gente, será que eu estou maluca? Não, mas foi Deus mesmo. Sabe por quê? Elas começam a gerar dúvida em você. Por isso que a gente está falando sobre conexão, é tão importante, queridos. Não ande com quem não acredita no seu propósito. Não ande com pessoas que não te enxergam lá na frente. Não ande com pessoas que não conseguem ver que Deus é muito maior que qualquer coisa. Se alicie, se junte com pessoas que creem da forma que você crê. Vou contar uma experiência que eu tive. E acho que foi um marco para mim. No meu trabalho, eu trabalho com a Herbalife, né? E eu faço parte da liderança regional, enfim. E eu fui convidada para ser palestrante VIP em outro país. Eu fui ser convidada para ser palestrante VIP no Paraguai. E quando é assim, é tudo pago. Aleluia, é uma bênção. Passagem, hotel, comida, beleza. Ganha produto, que eu acho maravilhoso, que a Brás está em bastante país, a gente ganha produto de lá, diferente.
E foi algo bem diferenciado mesmo, eu fiquei super feliz. Porém, algumas coisas aconteceram no meio da viagem. Algo que era para mim ter chegado no país em 2 horas, que era o voo de São Paulo, Paraguai, eu levei 48 horas para chegar. Por quê? Cheguei em São Paulo, de madrugada, o voo era, 6 horas da manhã, não sei, 7 horas da manhã, então eu tinha que estar lá 2 horas antes, todo o processo de embarcar. Não precisa de passaporte para ir para o Paraguai, né? Só com a RG você entra. Porém, entretanto, contudo, todavia, você precisa ter um documento que é de vacina. Eu tomei a vacina de febre amarela e tal, mas eu tinha que internacionalizar aquilo. E eu nem sabia que tinha que fazer isso. Na verdade, eu sabia, porém eu achei que não precisava para o Paraguai. Eu sabia que precisava para um outro país. E eu não fiz isso. Eu tomei a vacina. Chegou na hora de embarcar, eu toda linda, plena, com check-in feito, né? Cheguei lá, a moça falou, você não pode embarcar. Eu falei, como não? Ela falou, cadê o seu documento de internacionalização da vacina? Isso era 5 horas da manhã. Eu falei, não, moça, mas eu tomei a vacina. Ela falou, cadê a sua carteirinha de vacinação? Ficou aqui em Bauru. Querido, eu te juro que na hora, eu falei, Senhor, meu Deus. Eu estava sozinha em São Paulo, não tinha ninguém comigo, era 5 horas da manhã. O que eu fiz? Eu fui chorar no banheiro. Eu confesso. Eu fui para o banheiro, porque me deu um negócio, fui chorar. Aí eu chorei e falei, Senhor, e agora? Eu precisava chegar lá, porque eu ia fazer o evento, o negócio lá, e como é que eu não ia estar lá para fazer o evento? E eu falei, Deus, e agora? E eu lembro que eu comecei a orar, chorar, e eu falei, não, eu vou ligar para alguém. Para alguém me ajudar a pensar. Porque eu não estava conseguindo raciocinar, o aeroporto estava tudo fechado, não tinha ninguém para me passar uma informação, e era sábado, que lá tem um negócio que internacionaliza a vacina, mas estava fechado, por ser sábado. Aí eu liguei para o Rafa, que é o meu amigo. Eu liguei acho que umas 50 vezes, gente. Ele não me atendia. Não me atendia, gente. Eu liguei nele, liguei no telefone da Vívia. Falei, Senhor, o que eu faço? Por que eu liguei para eles? Porque nós somos muito amigos e a gente está conectado pelo Espírito. E essa amizade foi algo que nasceu do coração de Deus há mais de 10 anos. E nós estamos juntos, sempre se alinhando, né, e crescendo. E ele não me atendia. Eu falei, gente, eu não sei mais o que eu faço. Só sei que Deus, ele é tão maravilhoso, porque eu falo que você tem que confiar no Espírito. Porque daí eu comecei a orar em línguas, porque eu precisava me acalmar, que eu estava desesperada. Eu me tranquei dentro do banheiro, eu entrei no banheiro de deficiente, me tranquei dentro do banheiro do avião, do aeroporto, e eu comecei a orar em línguas. Pai, eu não sei o que fazer, então, e chorando, que nem uma louca. Só sei que Deus, ele é maravilhoso, é um bom pai. O Rafa sonhou comigo na mesma hora. Ele teve um sonho onde eu estava chorando muito e que eu precisava dele. E foi a hora que ele acordou, a Vivi acordou, não sei, uma coisa assim. E aí ela olhou o celular e viu que tinha chamada perdida minha. E aí eles me ligaram. Aleluia! Queridos, são coisas que Deus, eu falo, Deus não te abandona em nenhum momento. E eles me acalmaram, oraram por mim, e aí começaram a vir em algumas direções. Enfim, dei um jeito, eu fui de ônibus, então, e a gente foi uma viagem tanto, foi uma experiência sensacional. Mas em nenhum momento eu fiquei me sentindo sozinha. Em nenhum momento eu me senti só, em nenhum momento eu falei, meu Deus, eu estou perdida. Imagina, eu sabia que o Espírito estava ali, que o Senhor estava ali, eu sabia que essa viagem foi programada por Deus para mim estar naquele lugar. Eu falei, então não interessa o que aconteceu, eu vou chegar, e ponto. E foi que deu tudo certo, cheguei, foi uma bênção, e foi realmente algo sobrenatural que eu experimentei lá naquele lugar, tanto profissionalmente quanto espiritualmente, por incrível que pareça. Porque eu estava lá, eu fiz uma palestra que tem nada a ver com parte espiritual, gente, com trabalho. E 5 pessoas no final, que acabou, vieram me abraçar e chorou, falou que nunca tinha visto alguém falar, expressar a presença de Deus tão real. Eu fiquei em choque, porque eu não esperava que isso fosse acontecer. Sabe, queridos, às vezes você é a resposta para a vida de alguém. Uma dessas pessoas virou para mim e falou assim, eu estava a ponto de desistir, de tão difícil que estava para ela. Porque as coisas lá no Paraguai é um pouquinho mais difícil, mais diferente. Ela falou assim, mas por que você falou aquilo? Eu acredito que eu também posso. Sabe, queridos, você é a luz na vida das pessoas. O seu propósito é para ativar pessoas. Larissa, mas você estava trabalhando, mas não interessa. O seu propósito está com você 24 horas por dia. Você serve para todas as coisas, dentro do seu trabalho, dentro da igreja, em tudo, querido. Dentro da sua família. O Senhor conta com você. O Senhor conta com você. Eu preciso do louvor aqui. Fazendo um favor.
Sabe? A gente vai ter que se afastar de algumas pessoas, mas está tudo bem, porque outras vão chegar. Aleluia. O Senhor vai sempre suprir. A palavra diz que quando nós nos deleitamos, em Salmos 37, deleita-te no seu Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Queridos, quando essa verdade caiu no meu coração, é extraordinário como você vive livre. Que você não se preocupa mais. Não, está tudo bem. E se você errou, você pede perdão e continua e está tudo bem. E o Senhor, Ele continua te amando. Aleluia. O Senhor continua cuidando de você, o Senhor continua acreditando em você. O Senhor olha para você, Ele continua vendo o seu propósito extraordinário. Ele olha para você e vê você muito bem avançado lá na frente. Porém, lembre-se dos passos que têm que ser dados antes de acontecer finalmente. Aleluia. E para finalizar, eu gosto muito de uma demonstração de você andar com a pessoa. O como andar com alguém pode fazer total diferença. Paulo e Barnabé. Eles andavam juntos, fizeram missões juntos, fizeram várias coisas juntos. Mas chegou um momento em que Barnabé decidiu que alguma outra pessoa tinha que ir junto com eles. E Paulo falou, não vai. Rolou uma treta, eu estou parafraseando. Eles tiveram um distanciamento, cada um foi para um canto, separaram. Porque Barnabé queria levar outra pessoa, mas Paulo tinha convicção daquilo que Deus queria. Porque Paulo orava demais, queridos. Paulo estava conectado 24 horas com o Espírito. Paulo falava, eu dou graça porque eu oro em línguas mais que todos vós. Queridos, ele orava bastante. O tempo todo. Então ele estava convicto daquilo que tinha que acontecer. Eles se separaram. O que sabemos de Barnabé após isso? A Bíblia não relata mais nada. Mas sobre Paulo, ele escreveu 80% do Novo Testamento. Aleluia. Ei, uma conexão errada te tira completamente do propósito. Isso não tem nada a ver com Deus. O plano dele continua lá te esperando. O plano dele continua perfeito. O plano dele continua pensamentos bons, de paz. Que você tenha sucesso, que você tenha avanço, mesmo com as dificuldades. Fique de pé. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, que nessa manhã você coloque isso em prática. Comece a analisar. Senhor, eu preciso me conectar às pessoas. Me conecto a pessoas que vão me ajudar. Me conecto a pessoas que vão fazer eu avançar. Aleluia, aleluia. Ei, querido, dia de ceia, dia de relembrar aquilo que o Senhor fez por nós. Todo sacrifício, a convicção de Jesus daquilo que Ele precisava fazer era tão real, querido. Tão real que Ele suportou pressão, suor, gotas de sangue, querido. Queridos, eu não consigo imaginar. Às vezes eu paro para pensar e falo, Senhor, que pressão. Que pressão Ele passou. A palavra diz que Ele foi moído. Ele foi moído para que nós pudéssemos desfrutar do que nós desfrutamos hoje. Ele foi moído para que a gente pudesse ter cura, para que a gente pudesse ter liberdade, para que a gente tivesse prosperidade, para que a gente tivesse tudo, porque nós fôssemos religados como filhos, porque nós estávamos totalmente distantes do Senhor. Aleluia. Sabe, queridos, o amor dele por nós é algo que a gente não consegue mensurar. A gente não consegue pensar quão grandioso isso é. Não conseguimos pedir isso. Feche seus olhos. Vamos orar um pouquinho agora. O pessoal que vai me ajudar na ceia pode subir. Pai, nós queremos, Senhor, a cada dia mais estar conectados com o Teu propósito, ligados pelo Espírito, Pai, e seguindo nas direções que o Senhor vem nos dado. Pai, eu declaro que aqueles que aqui estão e ainda estão confusos, Pai, sobre o que fazer, o como fazer, quando fazer, eu declaro clareza chegando em nome do Senhor Jesus. Eu declaro clareza chegando, Pai. Direções nítidas, direções exatas, sensibilidades do Espírito, Pai. Eu declaro, Senhor, uma sede pela busca da Tua presença. Eu declaro uma sede pela busca, Pai, de intimidade com o Senhor. Pai, eu sei que o Senhor só está esperando darmos o passo. Eu declaro, Senhor, que aqueles que aqui estão vão dar o passo necessário. Vão dar os passos necessários. Ei, você não está sozinho. Você não está sozinho. Você tem pessoas aqui para te ajudar.
você tem seus líderes, você tem as pessoas aqui que você está próximo da igreja. Ei, você não vai parar. Pai, eu declaro a unção, levantando, erguendo por dentro, Pai. Aqueles que se sentiam fracos, caídos, cansados, eu declaro eles sendo erguidos, levantados, estruturados por dentro. Em nome de Jesus, eu declaro a unção quebrando todo jugo. Todo jugo que foi depositado, toda barreira que foi lançada na mente de que não ia dar certo, que não ia conseguir, que ia continuar na miséria, eu declaro a unção despedaçando todo pensamento contrário à palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Corações duros sendo amolecidos pelo Espírito. Chega de ficar pensando tanto. Aleluia. Se você está aqui e você ainda não aceitou o Senhor Jesus, e você quer desfrutar de estar conectado a esse ministério, conectado a essa obra do Senhor Jesus, você precisa aceitá-lo no seu coração e confessar com a sua boca, e você desfrutará desse banquete, queridos, porque isso aqui é um banquete. Aleluia. É uma simbologia, mas é um banquete espiritual. Se você está aqui nessa manhã, levante sua mão. Se você não aceitou o Senhor Jesus, amém, minha querida. Aleluia. Vem aqui na frente, eu quero fazer uma oração por você. Amém? Não? Não tem problema, ora daqui. Pai, eu declaro, Senhor, conexão pelo Espírito. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, ser conectado, religado à fonte eterna, religado à fonte eterna, religado à fonte que vai emanar todas as coisas que precisa, Pai. Pecado não domina mais sobre eles, pecado não domina mais, pecado não vai segurar mais, porque agora eles são livres em Cristo Jesus. Livres, livres, livres. Aleluia. Em nome